Olá, boa noite. Boa noite. Tecnologia na garra do leão. Receita Federal utiliza redes sociais na internet para auxiliar na identificação de sonegadores. Com crise nas vendas de automóveis, metalúrgicos da General Motors entram em férias coletivas por 2 semanas. Nova sala de atendimento integrado deve agilizar licenças ambientais no estado. Violência crescente contra idosos leva entidades a debaterem a segurança dos gaúchos com mais de 60 anos. Com a chegada do frio, aumenta o número de vagas de albergues na capital. E uma série especial de reportagens vai mostrar a partir de hoje a realidade em um dos trechos mais movimentados da BR-116 em todo o Brasil. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A Receita Federal pagou hoje o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2015. Enquanto alguns contribuintes recebem a restituição, quem caiu na malha fina tem que esperar e pode ser investigado em sites como o Facebook e o Twitter por suspeita de sonegação. Carros de luxo, viagens e bens de grande valor, mas um proprietário com declaração de renda modesta. A Receita Federal está de olho. Há alguns anos, investiga incoerências como essas através das redes sociais. No perfil dos contribuintes suspeitos de omitirem informações da Receita Federal, os auditores buscam indícios de sonegação de impostos. E as fotos das redes sociais, muitas vezes, revelam um padrão de vida que destoa da renda declarada. Quando o auditor começa a trabalhar a declaração do contribuinte, ele se cerca de uma série de informações. E as redes sociais têm sido informações muito úteis, porque alguns contribuintes declaram uma situação e ostentam outra situação. E essa ostentação, às vezes, ela aparece nas redes sociais. Para este advogado, o método de investigação não fere a lei. São extremamente legais no momento que eles fazem pesquisa em redes sociais. E as redes sociais, como o próprio nome diz, são redes sociais em que as pessoas se expõem. As pessoas expõem sua vida particular, expõem sua vida privada ao público. No momento que ela expõe a vida privada e essa vida social ao público, ela está sujeita não só à verificação pelos amigos, pelos conhecidos, pelos outros sujeitos, como pela sociedade, mas também pela própria Receita. No ano passado, o motivo que mais levou os contribuintes a caírem na malha fina foi a omissão de rendimentos, responsável por metade das declarações retidas. Quem não consegue se explicar fica sujeito a punições que variam de multa à prisão. A punição é uma multa que pode variar de 75% até 150%. Já tivemos alguns casos de contribuintes que foram presos. Tá? É uma punição por sonegar grandes volumes financeiros ou por grandes variações patrimoniais. Quase 1 milhão de brasileiros caíram na malha fina em 2014. E a queda nas vendas de automóveis no país aumentou os estoques e levou as montadoras a diminuírem o ritmo de produção. Seguindo estratégia adotada nas fábricas de São Paulo e Santa Catarina, a unidade da General Motors em Gravataí começou a partir de hoje férias coletivas de 2 semanas para os operários. O pátio da GM em Gravataí está assim, repleto de carros. Com o desaquecimento da economia, a venda de automóveis fabricados no país caiu 17% em relação ao mesmo período do ano passado. O cenário está muito difícil porque a gente não vê perspectiva. A solução é diminuir a produção para não gerar acúmulo nos estoques. 9 mil metalúrgicos da GM e de empresas sistemistas que fornecem peças à montadora entraram em férias coletivas. O recesso segue até o próximo dia 28 de junho. Que a intenção da montadora, quando nos procurou, ficou muito clara que era cortar um turno. E nós não aceitamos que corte um turno de produção porque um pai de família desempregado ou uma mãe de família é muito difícil, até com essas medidas que o governo tomou aí, que o seguro-desemprego de 6 meses passa para 18, é muito complicado.
mas com a possibilidade de o mercado continuar desaquecido na volta das férias coletivas, a GM e o Sindicato dos Metalúrgicos fecharam ainda em maio um acordo que estabelece o day off. Na prática, o day off possibilita que a GM dê folga a quantos trabalhadores achar necessário. Ou seja, os funcionários param de trabalhar sem deixar de receber os salários. A medida também estabelece a criação de um banco de horas, que no caso de futuras demissões é zerado pela empresa sem ônus ao trabalhador. É o fantasma da demissão que assombra esta metalúrgica. Ela tem 13 anos de empresa. A gente tem medo de perder o emprego, né? Eu não acredito que vai ter uma demissão em massa, mas o pessoal fica com receio porque tu não sabe como é que é a situação do Brasil, é uma situação geral, como que vai ficar, né? Em Gravataí, a GM fabrica os modelos Onix, Prisma e Celta. A unidade é uma das 3 que a multinacional mantém no país. As outras 2 ficam nas cidades de São Caetano do Sul e São José dos Campos, em São Paulo. A falta de recursos e o atraso no pagamento dos salários fizeram os médicos do Hospital Centenário em São Leopoldo paralisarem as atividades. Somente os atendimentos de emergência são realizados. A prefeitura alega que não tem verbas. E enquanto a situação não se resolve, mais uma vez é a população que sofre. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. Os médicos do Hospital Centenário aderiram à greve dos servidores municipais de São Leopoldo na manhã desta segunda-feira. Os motivos são os salários que estão atrasados desde outubro, além da falta de recursos no hospital e a abertura de concurso público para a contratação de novos funcionários. Outra reivindicação é a falta de reajuste nos salários. Imagina então as pessoas há 9 meses sem saber que dia vão receber o seu salário, a ponto de já terem recebido depois do dia 20, do dia 25 do mês seguinte, quando praticamente vai virar um outro mês. O presidente da Fundação Hospital Centenário diz que os poucos recursos e o atraso nos pagamentos se devem à falta de verbas. Um volume de dívidas muito grande. A receita este ano caiu bastante, principalmente repasse federal e estadual, em especial do estado. O hospital tinha algumas linhas de incentivos que vinham do estado para custeio das suas despesas que foram cortadas ou estão atrasadas. Com a greve, apenas procedimentos de emergência estão sendo realizados. Lucimari não conseguiu atendimento no posto de saúde. No hospital, conseguiu ser atendida, mas teve que ficar esperando por mais de 4 horas. Aí a gente veio, graças a Deus, ele foi atendido, mas eu estou aqui desde as 11 da manhã, esperando ele aqui, né, para ver o que vai acontecer. Está prejudicando toda a população, não é só aqui, em outras cidades também, né? Está sendo muito ruim para a população. O Hospital Centenário tem mais de 80 anos e é o único do município de São Leopoldo. Por se tratar do primeiro dia de greve, tanto o presidente do hospital quanto o sindicato não sabem quantos funcionários aderiram à paralisação. A gente precisa trabalhar, a gente quer receber, né? Todo mundo tem família, todo mundo merece esse... não é nem... é um direito, né? É um direito de todos. Então é isso que a gente está querendo. Os metroviários entraram em estado de greve e podem paralisar as operações caso não haja proposta da direção da Transurb. A decisão foi anunciada após a assembleia da categoria, que espera uma posição da empresa há 3 meses. Nos próximos dias, o Sindimetrô vai distribuir uma carta aberta à população para iniciar uma campanha contra a possibilidade de privatização. A categoria reivindica 23,8% de reajuste para recuperar perdas salariais acumuladas nos últimos anos. Os metroviários querem também a contratação de mais funcionários e o fim das terceirizações na empresa. O Sindimetrô aguarda uma proposta da Transurb. Na próxima sexta-feira, uma nova assembleia vai definir se os metroviários devem entrar em greve. Com frequência, a burocracia na emissão de licenças ambientais acaba atrasando o andamento de obras. Aqui no estado, mais de 10 mil pedidos aguardam liberação. E para agilizar esse serviço, a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado criou a Sala de Atendimento Integrado. A sala vai concentrar os serviços da Secretaria Estadual, da Fundação Estadual do Meio Ambiente e da Fundação Zoobotânica no mesmo lugar. Ao marcar hora, o empreendedor vai ser atendido por todos os técnicos que estão cuidando do licenciamento que está sendo pedido.
O objetivo é aumentar a concessão das licenças ambientais. A quantidade de projetos à espera de licenciamento caiu 17% nos primeiros 5 meses do ano. Mas 10.500 pedidos ainda estão parados na secretaria. O empresário que entrar hoje com um pedido de licenciamento junto aos órgãos do Estado vai esperar em média 2 anos e 5 meses para obter o licenciamento. O objetivo da secretaria é reduzir esse prazo para 6 meses. Além da sala de negociação, o governo aposta na unificação dos processos. Hoje, o projeto passa por 2 avaliações diferentes na Secretaria do Meio Ambiente e mais uma na FEPAM. Um projeto de lei que está na Assembleia prevê um único ritual para conceder o licenciamento. É a mudança de método. Não adianta querer botar mais gente, não adianta querer fazer mágica. Nós temos que mudar o método para que o licenciamento ambiental possa se tornar mais ágil, sem perder a qualidade que ele tem hoje. O Rio Grande do Sul registrou no ano passado quase 400 ocorrências de maus tratos contra idosos. Em uma década, este número cresceu quase 400%. Somente no primeiro semestre deste ano foram 82 casos de lesão corporal contra gaúchos acima de 60 anos. E quase sempre o agressor é um parente da vítima. No Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, entidades reforçaram a luta para evitar que as agressões passem em branco. A procura pelos direitos cresce na Delegacia do Idoso da capital. Até maio deste ano, os crimes contra o patrimônio, que incluem a extorsão de bens do idoso, cresceram 12% em relação a todo o ano passado. E os crimes de honra, maus tratos, lesão corporal e abandono vêm na mesma tendência de superar os registros de 2014. O titular da Delegacia do Idoso explica que os agressores, em geral, estão dentro de casa e que a denúncia pode vir do vizinho. Tem o abandono material, o abandono psicológico, chegando às vezes até do maltrato, do empurrão, maneira violenta de lidar com a pessoa até num banho. Então entra um pedido chamado medida protetiva, que nós confeccionamos aqui, é o tipo do é um remédio extremo, ele tem que ser encaminhado à justiça imediatamente, em 24 horas, para que o juiz então determine o afastamento daquela pessoa daquela casa. E é uma medida muito dura, porque muitas vezes o idoso está pedindo o afastamento de um filho. Seu Paulo denunciou uma vizinha que invadiu a casa dele e ofendeu a ele e a esposa. Hoje teve a confirmação de que 30 dias depois do registro na delegacia especializada, o processo já está na justiça. Ele evoluiu rapidamente e esse rito não é um rito comum. Então, na realidade, eu acho que essa ferramenta ágil faz toda a diferença. E existe outro instrumento de denúncia e de proteção. Além do Estado, 130 municípios gaúchos têm conselhos municipais do idoso. Hoje, o primeiro fórum de enfrentamento à violência contra as pessoas com mais de 60 anos debateu a capacitação e a ampliação desta rede. Os conselhos são aqueles que obrigam, que forçam, que martelam, que reclamam e que solicitam e que veem os casos das pessoas idosas maltratadas e buscam alternativas de solução. Por isso, a Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos, a SJDH, a Coordenadoria de Política do Idoso, tem como meta essa estimulação, esse fomento, essa participação para que funcionem efetivamente os conselhos municipais da pessoa idosa. E parece que o frio chegou mesmo para ficar. A madrugada de hoje promete ser a mais fria do ano, com mínimas de até 0 grau ao amanhecer em alguns pontos do estado. E por causa das baixas temperaturas, já está em andamento a Operação Inverno 2015 da Prefeitura de Porto Alegre, que amplia o número de vagas disponíveis na rede de albergues da cidade. O projeto, que vai até o final de setembro, procura minimizar os efeitos do frio sobre a população de rua. Elizabeth Maciel já perdeu as contas de quanto tempo faz que utiliza o serviço do albergue municipal. O dia ela passa no centro de acolhimento à população adulta e à noite vem para o albergue. Na rua ela fica pouco, mas sabe que é um caso especial.
Nem todos os moradores de rua aceitam as regras dos albergues e muitas vezes preferem passar frio na rua. É regra para tomar banho, tem horário, é regra para te jantar, é regra para te dormir, é silêncio, é regra de manhã para te levantar para tomar café, a regra para te sair. Com a operação inverno, aumenta de 355 para 455 o número de vagas na rede municipal. No albergue da Comendador Azevedo, no bairro Floresta, são 30 leitos a mais. Aqui, os moradores de rua tomam banho, recebem jantar e café da manhã. 130 vagas são para adesão voluntária e outras 20 para o serviço de abordagem. Acompanhamos uma equipe na abordagem à população de rua. Estamos indo para Silva Só, no número 59, embaixo da elevada no sentido Ipiranga. A comunidade nos solicitou e nós estamos saindo para fazer a abordagem. Os técnicos conhecem a situação de vulnerabilidade da população de rua e sabem que nem sempre vão conseguir um resultado positivo. Na primeira abordagem, a gente encontrou já um usuário antigo do albergue municipal, mas ele, na verdade, recusou hoje, não estava muito querendo ir nos acompanhar para conhecer ou para rever o serviço do albergue municipal, que ele já conhece, na verdade, né? Às vezes eles saem para ou cuidar carro, ou fazer outras coisas, ou até mesmo, né, ir para um outro espaço e depois eles voltam mais tarde para o local, né? Então, no momento que a gente chega, se a pessoa não está, não tem como fazer a abordagem, né? O serviço de abordagem da população de rua de Porto Alegre pode ser acionado pelos telefones 3346-3238 ou 9955-1782. E também, devido ao frio, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas vai aumentar em 4 vezes o número de leitos da emergência pediátrica. A pediatria atende pacientes na faixa etária de 0 a 12 anos e 11 meses. Durante a Operação Inverno, que vai até o dia 15 de agosto, 3 setores vão ter mais leitos à disposição. Na emergência pediátrica, que conta com a unidade de triagem, consulta e observação clínico-cirúrgica, o número de leitos passa de 5 para 20. Na UTI pediátrica, o número de leitos passa de 6 para 10. E na internação pediátrica, o número sobe de 15 para 38 leitos. O Hospital Presidente Vargas presta serviços médicos de média e alta complexidade. Todos os atendimentos são pelo SUS. E nesta época do ano também diminui o número de doadores de sangue. A campanha Junho Vermelho promete mobilizar os voluntários e aumentar os estoques do Rio Grande do Sul. Neste fim de semana, todos os hemocentros do estado abriram as portas para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue. Dezenas de doadores de sangue lotaram a recepção do Hemocentro do Rio Grande do Sul. Uma vez por mês, a instituição recebe caravanas agendadas de diferentes cidades. A ação, além de marcar o Dia do Doador, se soma à campanha Junho Vermelho, devido à redução dos estoques de sangue no inverno. Nós atendemos os 52 hospitais e nós temos uma necessidade de 100 bolsas dia, porque nesse período é um período difícil, né, da doação, e nós temos em média de 30 a 40 doações dia. Então, nesse período, nós temos um déficit grande, nosso estoque está chegando ao crítico, quando nós precisamos estar com ele adequado para atender a nossa demanda. Motivado pela solidariedade, o estudante Bruno doou sangue pela primeira vez. Na verdade, isso é muito importante. Eu sei hoje, porque eu fiz um pequeno estudo, 4% das pessoas no Brasil deveriam doar sangue para que a gente não tivesse problemas nos nossos bancos de sangue. Inclusive, apenas hoje em dia 1% é capaz de doar. Faz essa doação. Então, quanto mais pessoas se prontiverem a fazer essa doação, menos problemas nós vamos ter no futuro. Para Deise Silveira, doadora há 2 anos, o gesto, além de salvar vidas, é simples e seguro. A gente sabe que realmente os hospitais estão sempre precisando, né? Então a gente vem até, inclusive, trouxemos mais amigos aqui para fazer a doação também, né? Já daqui a 3 meses nosso grupo vai fazer mais doações de novo. Para ser um doador, é preciso atender a alguns pré-requisitos. Precisa trazer, claro, que um documento de identidade com foto, ter boa saúde, não estar tomando nenhum tipo de medicação controlada e estar com vontade de ajudar outras pessoas. E depois de 19 dias, chegou ao fim, neste final de semana, em Pelotas, a 23ª Feira Nacional do Doce.
Segundo a organização, houve crescimento nos números de vendas e participação de público em relação à edição do ano passado. Neste ano, o evento registrou a presença de mais de 290 mil visitantes. Na 23ª edição da Fena Doce, mais de 2.300.000 doces foram vendidos. Em meio a uma imensa variedade de tipos e sabores, os visitantes ainda preferem os mais tradicionais. O quindim, o bombom de morango, esses são os carros-chefes da feira, são os que mais são comercializados. É sempre os tradicionais, né? Os principais doces de Pelotas, bombom de morango, quindim, bombom de nozes. Pastel de Santa Clara. O Festival de Gastronomia foi uma das principais atrações deste ano, além do Museu do Videogame e do Festival Doce Cultura. E isso foi um aprendizado muito legal e teve uma receptividade muito grande por parte de toda a comunidade. A BR-116 corta o Brasil do Nordeste até o Rio Grande do Sul. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, fica um dos trechos mais movimentados do país, com um fluxo de 5.000 veículos por dia. E uma série especial de reportagens vai mostrar, a partir de hoje, as histórias de quem transita, mora ou trabalha nas margens da rodovia. Agora são 7 horas da manhã e é um dia nublado que dá as boas-vindas à nossa equipe aqui na BR-116. De cima desta passarela em Canoas, nós temos uma visão privilegiada do fluxo de veículos de um dos pontos mais movimentados da rodovia. 4.380 quilômetros de uma gigante que atravessa o país. De Fortaleza, no Ceará, até a cidade de Jaguarão, no extremo sul gaúcho, a BR-116 ganha a imponência e a grandeza de uma das principais rodovias brasileiras. Ao longo de tanto asfalto, paisagens são transformadas pela força do progresso. O trecho de Canoas da BR-116 é considerado o mais movimentado da região sul do país. Por aqui chegam a passar 5.000 carros a cada 30 minutos. Para alguns, a BR é simplesmente uma passagem, um caminho de ida. Para outros, a rodovia é uma necessidade do dia a dia. Igor sempre morou e trabalhou em Porto Alegre, mas faz cerca de um ano que ele resolveu se mudar para Canoas. De lá para cá, a BR-116 virou uma companheira do Igor, que todo dia tem que pôr o pé na estrada para ganhar a vida. E hoje a gente vai acompanhar essa viagem. Vem com a gente. Do apartamento até o início da rodovia são cerca de 10 minutos, dependendo do trânsito. Mas é na BR-116 que a nossa jornada com o Igor começa. Igor, o que te levou a fazer essa mudança de Porto Alegre a Canoas, visto que agora tu enfrenta pelo menos a BR-116 uns 6 dias por semana? O casamento, né? Eu sempre morei e trabalhei em Porto Alegre, mas casei há 1 ano e meio, né? Então, como minha esposa trabalha muito na região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, basicamente, a gente tem que ficar mais ou menos, optamos em Canoas por ser o meio do caminho. E quanto tempo tu leva para chegar ao teu trabalho? Olha, varia de 30 a 60 minutos. É cansativo. Estressante? É estressante. Todo dia vai e volta. É cansativo, é trânsito, é muito carro, é muita tensão, né? O dia de chuva é terrível. Para Igor, o ponto mais estressante do trajeto é próximo à estação do Transurb, justamente onde nos deparamos com o primeiro congestionamento do dia. Mais ou menos há 1 mês atrás, eles botaram um controlador aqui de velocidade. Okay. Então aqui a gente vai passar por aqui agora mesmo. Aqui, ó, à esquerda. Então aqui para tudo. Em seguida tem o aeroporto. Depois de deixar a nossa equipe, a carona segue sua rota pela capital gaúcha. Para nós, hora de retomar a viagem por uma das maiores rodovias do país. No caminho, o cinza do asfalto se mistura ao verde da natureza. E o céu azul, que parece acompanhar a nossa equipe, dá a dimensão da rodovia que nos espera. Por passarelas e prédios é que a 116 vai se desenhando. Dos vários ângulos da nossa câmera, as várias peculiaridades da rodovia no trecho de Canoas. A cidade, dividida pela estrada, pede para ser descoberta. É isso que você vai ver esta terça-feira. E como a gente viu na reportagem, são 5.000 veículos a cada 30 minutos. E na página da TVE na internet você pode acessar a íntegra do programa TVE Repórter, que deu origem à nossa série. O Segunda Edição volta amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!
Boa noite e até amanhã.